Olá, boa noite! Está no ar o Identidade e a partir de hoje, nas próximas semanas, você vai acompanhar algumas edições especiais gravadas no estado do Amazonas. Isso mesmo, nossa equipe viajou até lá para acompanhar um grupo de voluntários que durante 4 dias visitou 3 comunidades ribeirinhas para oferecer atendimento médico, odontológico, psicológico e social. Com programação para as crianças também, além de oferecer um bazar de roupas e sapatos e procedimentos estéticos para a mulherada, viu? Foi o IUGO Amazona Experience, organizado pelo Instituto de Missões Noroeste. Então prepare-se e aproveita para chamar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Toda a nossa programação é transmitida de maneira simultânea pelo youtube.com/novotempo. Entra lá e compartilha o link com seus amigos e familiares. Lembrando que o Identidade fica guardado também no ntplay.com. Assim você pode rever qualquer episódio quando quiser. Hoje vamos conhecer melhor a história do Dr. Vitor Braga e da Gabi, casal que cuida do Instituto de Missões Noroeste, uma instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Manaus, que treina e capacita voluntários para as missões de curta e longa duração e que coordena diversos projetos. Eu vou para um rápido intervalo, são só 30 segundos, e em seguida você vai acompanhar a entrevista feita com eles lá no Instituto. Eu volto em instantes e espero você. Até lá! Gabriela é uma jovem paulistana da classe média, formada em Direito com pós-graduação. Tinha um futuro promissor na carreira, mas algo na vida não fazia sentido. Em uma manhã de sábado, levou a Bíblia para um parque tranquilo, a fim de ler e refletir. O que ela não imaginava é que ali conheceria um grupo de pessoas que a convidaria para estudar mais profundamente a Bíblia. E ali encontraria as respostas para todas as dúvidas que a incomodavam. Já Vitor era de família cristã, mas estava afastado da igreja. Mas ao participar de uma missão na África como médico voluntário, sentiu o chamado de Deus. Eles se encontraram, viraram amigos, se aproximaram e hoje são uma dupla missionária super importante para a igreja. Trabalham no Instituto de Missões Noroeste e contam pra gente os detalhes dessa linda história de transformação. Estamos aqui no Instituto de Missões Noroeste, então já com o Dr. Vitor e a Gabi. Obrigada por terem nos recebido. E esse bate-papo aqui vai contar um pouco mais da história de vocês. Eu queria começar com a Gabi. Gabi é uma advogada formada, com uma carreira de sucesso, mas não tinha muito sentido na vida. O que passava na sua cabeça, no seu coração naquele momento? Olha, realmente eu tinha tudo que uma pessoa poderia comprar. Sempre sonhei em ter fama, dinheiro, status e poder. Não nasci numa família cristã, porém o vazio sempre estava presente na minha vida. E eu comecei a me questionar dentro da realidade que eu estava. Cresci em São Paulo, sempre tive acesso às melhores coisas, mas de fato aquilo para mim não estava sendo suficiente. Então eu comecei a questionar ao Deus que no momento eu acreditava, mas era uma coisa muito abstrata, que não tinha começo, sabe? Não tinha teoria nenhuma. E aí eu comecei a buscar alguma coisa que me preenchesse. Diferentemente de você, o Vitor nasceu num lar cristão. Sua mãe já era adventista. Então você nasceu na igreja já com esses princípios. Mas em um certo momento chegou a se afastar um pouco? Sim, na adolescência, no ensino médio, quando eu saí para estudar fora, e eu lidei bastante com essa vida dupla, só nas férias que ia na igreja e fora vivia as minhas paixões. E depois na faculdade também, quando eu fiquei fora também me ausentei só nas férias, que frequentava a igreja. E não foi nada agradável. Você vive o prazer do momento, mas também quando você conhece a verdade, você lida com a culpa quando passa o prazer. E a culpa é sempre maior do que o prazer. Porque aquela sementinha está plantada no coração, no fundo você sabia qual era o caminho correto, né? Você experimentou o verdadeiro prazer. Então, quando você tem o verdadeiro prazer do conhecimento de Deus, aquele prazer da alegria, de ser aprovado, de ter propósito, você sempre tem um contraste. Aí quando você vive prazeres superficiais, quando ele passa e vem a culpa é maior do que o prazer superficial. E você contrasta com um prazer verdadeiro e você sente falta daquilo. E um dia, Gabi, você resolveu pegar uma Bíblia e ir para um parque, para ter um lugar tranquilo, em contato com a natureza, e para poder estudar ali a palavra de Deus. Só que ali
Você recebeu um convite para fazer parte de um grupo de estudo que já era de uma igreja que já estudava a Bíblia com profundidade. Como é que foi esse momento? Pois é, eu vou até explicar como é que veio essa ideia de pegar uma Bíblia. Naquele ano de 2013 eu tinha uma estagiária e ela era crente. E eu nunca gostei muito de crente, porque eu sempre achei que era um povo um pouco, talvez, chato demais. Só que ela estava lá no meu trabalho e ela sempre tentava me falar de Jesus e coisas ligadas à religião. Por educação, eu ouvia. Por educação, eu aceitava as coisas que ela me mandava, tal. E eu tinha ouvido falar que aquele livro tinha o potencial de transformar vidas. Então, no meu inconsciente, eu penso, eu quero colocar isso à prova. Eu quero ver se isso é verdade. E, de fato, no final daquele ano, eu tinha uma Bíblia numa estante da minha casa que eu tinha ganhado anos antes e nunca tinha pego, nunca tinha aberto aquele livro. Então, peguei, fui para o parque naquele dia e mal eu sabia que o Espírito Santo já estava trabalhando, eu nem sabia o que era Espírito Santo, mas moveu 3 rapazes de uma igreja adventista em São Paulo, rapazes corajosos, rapazes ousados, e disseram que eram da igreja adventista. E eu nunca tinha ouvido falar sobre essa igreja. Eu tinha 27 anos na época, isso já faz 9 anos. E aí eles começaram a me falar sobre a igreja, me falar sobre Jesus, me ofereceram estudo. E desde aquele dia a minha vida mudou completamente. E a história de vocês se cruza quando vocês dois são convidados a participar de uma missão na África, né, na Guiné-Bissau. E apesar de estar fora da igreja, Dr. Vitor, você atendeu a esse chamado, né? Conta um pouquinho como é que foi essa situação. Eu viajei, eu lembro bem porque foi quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Eu assisti no Bar Brahma, em São Paulo. Viajei de ressaca, fiquei 2 dias no Marrocos e cheguei atrasado na missão. Bastante preocupado em não atrapalhar a dinâmica da missão. E eu aceitei ir como um voluntário, não como um médico cristão, mas como um médico voluntário. E o trabalho que eu fazia lá, eu fazia um trabalho mais social e não me envolvia nas questões espirituais. Então eu tinha esse sonho de fazer, mas como eu estava fora da igreja, eu tinha uma preocupação em não contaminar o trabalho espiritual que estava sendo feito, porque eu não sentia que era merecedor de estar ali, ao mesmo tempo que Deus estava lutando por mim. Mas nas missões sempre é trabalhado também essa questão espiritual. O que foi feito lá, chegou a te tocar espiritualmente ou ainda não? Foi lá que eu tive um encontro com Deus. Apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho numa ilha, e tinha que passar por alto mar. E quando eu voltei da ilha, de um trabalho incrível, mas que tinha um perigo, porque já tinha afundado um barco. E na volta, 2 teologanos falaram comigo: Vitor, por que você não se envolve nas tarefas espirituais, você faz as coisas sociais, né? Mas por que você não ora, por que você não envolve nas coisas? Aí eu acabei falando um pouquinho da vida que eu estava levando, a imoralidade que eu estava vivendo. E eles falaram: Vitor, você já ouviu falar sobre Sansão? Eu falei: eu cresci na igreja, né? Começou a enxergar quando furaram os olhos. Aí ele falou: não, mas você tem que lembrar de Sansão como o que fez o voto nazireu. Ele pegou no cadáver, ele ficou com mulher de outra tribo, ele bebeu bebida fermentada, né, alcoólica, mas Deus não quebrou o voto com ele e ainda ele pôde cumprir a missão. E olha, você quebrou todos os votos com ele e você está aqui vivendo o sonho que ele tinha te dado de infância. E aquilo me quebrou as pernas e eu me senti amado e falei: cara, Deus não desistiu de mim. Então, naquele que começou com um trabalho social, que lá no fundinho eu queria, mas achava que não podia, eu me senti completamente amado e falei: eu quero viver isso para sempre agora, não quero ser só nas férias. Que legal. E para você, Gabi, como é que foi essa missão? Porque você estava recém-chegada na igreja, estava com aquela fé super alta, digamos assim. E você, como é que foi viver essa experiência da missão? Eu tinha 1 mês de batizada. Então, assim, eu nem sei o que é ser membro da igreja adventista e não estar na missão. Porque a missão me ganhou e aí depois que eu me batizei eu fui para lá. E eu lembro que a gente chegou lá no dia 2 de julho de 2014 e era muito louco. Eu falava: caraca, eu tô na África, que louco isso, né? E a minha família achou que eu tinha ficado louca, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E foi um mês muito intenso, foram 30 dias que nós ficamos lá e eu estava deslumbrada. Você viu ali o sentido da vida que você tanto procurou? Total, sabe? Vivendo num calor horrível, dormindo no chão, tomando banho de caneca,
um lugar assim, sabe, super precário, super inóspito. Bem diferente daqui você estava acostumada. Total, né? Mas eu falava, cara, isso aqui que é alegria. Eu não sei, eu consegui ter um contraste muito grande. Então a missão realmente foi o ponto da virada, digamos assim, para virar a minha chave da cabeça. E aí vocês se conheceram, ficaram amigos, e depois de voltarem dessa missão, continuaram esse contato. Mas não demorou muito tempo para o Vitor te pedir noivado, inclusive, né? Pois é. Como é que foi isso aí? Conte você. Primeiro foi ela que me enquadrou, viu? Então conta. A gente estava fazendo pós-missão, o grupo se uniu bastante e começou a testemunhar nas suas locais de moradia. E a gente foi para Goiânia. E em Goiânia a gente estava fazendo uma programação e a Gabi me chamou no aeroporto para pegar um amigo dela e lá ela falou que Deus tinha falado com ela. Você quer falar? Foi. Olha, quando eu conheci os adventistas, lá no começo do ano de 2014, eles falaram assim, Gabi, você tem que começar a orar pelo seu futuro esposo. Eu falei, olha que coisa interessante, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar de um negócio desse. E aí eu comecei a orar, porque eu falei, realmente, o meu futuro esposo já nasceu, porque ele deve ter a minha idade. Não vai nascer ainda. Então ele só tá por aí, eu só preciso achar. Então eu comecei a orar por esse homem desde que eu conheci os adventistas. E aí a minha intimidade com Deus foi crescendo cada vez mais, em todas as áreas, não só nessa parte amorosa, digamos assim. E aí, nesse período, isso foi no mês de outubro daquele ano, eu estava orando por esse propósito. E aí eu me lembro que foi numa tarde, a gente estava num JA, e aí eu tive aquela impressão fortíssima de Deus falando para mim assim, olha, o seu marido está nesse grupo aqui. Só que eu olhei ao redor, só tinha gente casada. O Vitor era o único solteiro. Eu falei, tá bom, Senhor, já entendi. É o Vitor, né? Só que eu fiquei pensando assim, eu falei, ué, eu vou pedir o Vitor em casamento? Isso não é nada romântico. No mundão eu pediria, mas e agora, Deus? O senhor precisa arranjar esse negócio pra mim. Aí acabou o JA, eu chamei ele lá fora, falei, olha, eu preciso falar com você. Ele falou, o que que aconteceu? Eu falei, então, Deus me revelou que você é a pessoa perfeita para ser meu esposo, mas calma. Se você não quiser, não tem problema. Porque eu entendo que não existe só uma pessoa perfeita para nós. Porque se existir só uma pessoa e essa pessoa disser não ou morrer, eu ficaria condenada à solteirice eterna. Então não tem problema, se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa. Ele ficou com uma cara de choque. Se você não quiser, a fila anda, entendeu? Mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso, tipo, demorou um silêncio assim, né? Ele falou, tá bom, Deus falou com você, mas não falou comigo. Falei, então tá bom, vamos aguardar, que Deus vai completar essa história. E aí demorou uns 4 dias. E aí foi quando Deus finalmente falou com ele, e aí veio a confirmação, e aí ele me pediu em casamento. Mas como entendeu? É que Deus falou com você, Vitor? Ai, Deus falou de um jeito que eu já tinha saído de um relacionamento, eu era divorciado. E uma das situações do relacionamento anterior era justamente o relacionamento com a minha família. E num determinado momento da nossa conversa, ela falou que os nossos pais precisariam ser apoiados e, se fosse necessário, até morassem com a gente. E eu achei que ela estava querendo falar aquilo para parecer uma boa moça, impressionar. E eu falei, você tá brincando? Ela falou, não, é verdade, se não for a gente for cuidar dos nossos pais, quem vai? E isso para mim é muito importante para mim. E eu senti que era Deus falando comigo, porque foi um dos pontos mais difíceis para mim no passado. E é tão interessante que, olhando para frente, a forma como Deus falou comigo, olhando para frente, depois que a gente se casou, ela ajudou minha mãe a se aposentar, meu pai precisou de uma cirurgia, ela que contribuiu. Teve algumas questões relacionais que a Gabi, como advogada, conseguiu contribuir muito na família. Sem falar todo o crescimento pessoal, a forma como Deus tem usado ela na nossa vida familiar, não só para mim como esposo. Mas ali, naquele momento, foi assim. Eu senti que Deus falou comigo, falando, olha, tá vendo? Essa mulher, ela tem o mesmo valor familiar que você. Aí a gente foi e eu falei com ela, falei, a gente já namorou, a gente já sabe o que é o mundão, a gente não tem por que ficar enrolando. Você aceita casar comigo? Então foi ele que pediu, tá vendo? Tá certo essa tática, né, Gabi? Sim. Só que teve uma coisa, ela falou assim, aceito. Aí eu falei, ela nem esperou eu terminar quase. Eu falei, você tem certeza? Você nem pensou. Ela, não, eu tenho certeza, Deus já falou comigo antes. Eu falei, ai meu Deus, essa mulher esquisita. Foi assim. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para chamar o intervalo, mas em seguida a gente continua esse bate-papo conhecendo melhor a história da Gabi e do Dr. Vitor, que são os missionários que atuam aqui no Instituto de Missões Noroeste. Então, não saia daí que a gente volta em instantes.
Identidade de volta hoje conhecendo um pouco melhor sobre a história do Dr. Vitor e da Gabi, eles que trabalham aqui no Instituto de Missões Noroeste, fazem um trabalho bem bonito. Antes de falar um pouco sobre o trabalho que desenvolvem hoje, eu quero mostrar aqui, a Gabi escreveu esse livro aqui, A Menina do Parque, que conta um pouco melhor da história dela, né, de quando ela pegou ali uma Bíblia, foi estudar, enfim, teve contato com a palavra de Deus que transformou a vida dela. Eles também escreveram este daqui sobre o sol africano, que fala sobre a missão que eles fizeram lá em Guiné-Bissau, na África, né? Conta como foi toda essa experiência. Tem também esse Missão Salva a Vida Amazônias, que era o nome do projeto, que fazia diversas ações, faz ainda, né? Só mudou um pouco o nome hoje. De ações missionárias ali com a comunidade ribeirinha e indígena aqui da região de Manaus, levando atendimento médico, atendimento missionário também, psicológico, enfim, cuidando da população, né? E continuando aqui a nossa conversa, uma vez na missão, a missão passou a fazer parte da vida de vocês, né? Vocês passaram a viver a missão intensamente. Quais foram os caminhos que vocês passaram depois de se casarem ali? Bom, então, quando a gente decidiu se tornar missionário em tempo integral, nós viemos para cá, fizemos a escola missionária, que durou 3 meses. O Vitor se rebatizou, então nós casamos, e casamos justamente aqui. Por isso que esse lugar ele é tão especial para nós. A gente se casou ali na quadra de vôlei, eu cheguei numa Kombi, teve até uma arara no casamento, né? Então foi uma coisa muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha conhecido. Então depois do nosso casamento a gente foi morar numa comunidade indígena, aqui no interior do Amazonas. E ali a gente tinha o objetivo de reavivar uma igreja adventista que estava fechando. Então a gente dava estudos bíblicos, fazia visitas missionárias, fundamos clube de desbravador, de aventureiro. E ali a gente pôde ficar com a comunidade por todo esse tempo. Ficamos 1 ano, depois fomos chamados de volta aqui para a administração. Fiquei como secretária do diretor, o Vitor como coordenador de saúde. Depois retornamos para o interior novamente, onde ele se tornou coordenador. Ele trabalhava no hospital da cidade, de Barreirinha. E aí eu fui diretora numa escola da ADRA, uma escola na selva. Tivemos a oportunidade de depois sermos chamados para Rondônia, onde ficamos por quase 4 anos. No ano passado fomos chamados para a Associação Paulistana, onde o Vitor atuou na clínica de São Roque. E aí esse ano fomos chamados de volta para cá e aqui estamos, o Vitor como diretor do Instituto e eu como vice aqui. Agora, nesse meio tempo, por essas andanças todas que vocês fizeram, vocês, em um período da vida, adotaram ali 4 crianças, né? Alguns já adolescentes, outros um pouco mais novos. Como é que foi essa experiência e como eles estão hoje? Uma experiência desafiadora. É desafiadora pelo choque de cultura, de gerações e como que Deus te chama para um chamado que é aquém das suas habilidades. E então, quando Deus colocou no coração e abriu as portas na família dela, nela e para a gente percebeu que a gente não tinha o amor, a paciência, a bondade, a longanimidade que a gente precisava e se desenvolveu durante esse período. Então foi transformador para eles e para nós. Elas participaram 4 anos da nossa vida. A gente começou em Barreirinha, depois nos acompanharam para Porto Velho. A vida missionária abraçou elas, a igreja, o sistema de educação adventista abraçou. Ela nos acolheram, a família dela nos abraçou. Quando chegou em São Paulo, elas decidiram voltar para casa. Já tinham sido 4 anos conosco. São 4 da mesma família biológica, não? Não, não são. Era uma garota e um rapaz que eram irmãos, a outra garota era prima deles e um outro rapaz também que era mais velho, mas também de uma outra família. Então 2 meninos e 2 meninas. Exatamente. As 2 meninas voltaram. Um dos rapazes hoje mora com meus pais, já está no 2º ano, está fazendo estágio em marcenaria, quer se desenvolver. E o 4º, esse rapaz a gente legalmente adotou. Ele tem meu sobrenome, é o Igor Tenório Braga. Ele está no 3º ano de teologia na FAAMA, com bolsa da igreja. E está aí, para a honra e glória de Deus. Ou seja, essa família missionária vai ter um pastor, logo, logo. Pois é. Agora, doutor Vitor, conta um pouco mais sobre o Instituto de Missões Noroeste, né? As ações que são desenvolvidas aqui, os trabalhos que são feitos aqui e depois um pouquinho da função de cada um de vocês. O Instituto de Missões Noroeste ele é um case de sucesso de um ministério de apoio alinhado, quando chama isso, é um ministério de um membro da Igreja Adventista que queria fazer muito um serviço de alcançar o Amazonas e que ficou tão bom nisso, um grupo de apoiadores, veio um americano com alguns profissionais aqui do Amazonas, e eles ficaram tão bons em fazer isso que a igreja olhou e falou, a gente não vai conseguir fazer melhor que eles, vamos abraçar eles. Então é um ministério de apoio que a igreja abraçou
e se tornou um braço da igreja, oficial da igreja. Então, de Salva Vidas Amazônia se tornou Instituto de Missões. E hoje ela tem mais funções, mais atividades, um braço oficial da União Noroeste Brasileira. Ele tem os projetos onde a gente tem os nossos missionários para fazer tudo rodar aqui, que nós treinamos o programa Um Ano em Missão, que é ligado ao Ministério Jovem, treina das 4 associações aqui da União, eles vêm em torno de 50 pessoas e ficam em fevereiro e março aqui conosco, depois são devolvidos às suas associações e ficam por 1 ano trabalhando nos campos missionários. A gente tem a nossa escola de imersão transcultural, que está finalizando seu 2º ano, a gente está indo para o 3º ano. Você quer conhecer, quer ser missionário fora, mas você precisa ser capacitado para entender sobreviver em outra cultura, estratégias de evangelismo em outra cultura e aprender outra língua. Sim. A gente ensina inglês e espanhol. Então, esse é o nosso 2º projeto. Nosso 3º projeto que a gente tem aqui a gente tem as nossas duplas missionárias. A gente treina elas e elas ficam aqui e depois são enviadas para o interior e elas moram lá 1, 2 ou 3 anos. Eu e a Gabi, a gente começou nesse projeto. Sim. Um por Cristo, chama. Um por Cristo. A gente tem a famosa Lancha Luzeiro, que é impossível de não se apaixonar por ela, obra médica missionária, começou em 1930 ali com Léo e Jesse Hallel, tá viva até hoje, tá já na sua edição número 30, tá lá, se você quer participar, você pode se inscrever. A gente também tem um braço missionário que participa da igreja que navega, já foi alvo aí de várias matérias, que é uma igreja flutuante mesmo. Verdade. Inclusive agora numa dos eventos que a gente vai ter, ela vai estar lá apoiando. Ela prepara a comunidade, implementa uma igreja e depois sai para fazer esse trabalho em outros lugares. É mais ou menos assim, não? Exatamente, é isso mesmo. Ela é uma igreja que navega, ela para lá, faz evangelismo e constrói uma igreja. Depois sai e continua ali. Agora, para a gente encerrar, que recado que vocês deixam para quem está nos assistindo agora, que quem sabe nunca participaram de uma missão, para incentivá-las a entrar nesse mundo, pelo menos um pouco, para conhecer e quem sabe tomar gosto. Aí vocês podem falar diretamente para essa câmera que é de vocês. Bem, eu sou fruto de uma missão curta. E hoje Deus conduziu a minha vida de um jeito que hoje eu trabalho numa instituição que promove missões curtas. Eu fui transformado nela e agora eu participo de um evento e de uma corrente que é para você participar, para você vir e ter a sua vida transformada. Mas não adianta eu falar de uma maçã se você nunca experimentar dela. Então, não existe só aqui para fazer missão, mas existe o campo missionário, que é o mundo. Se envolva nele. É maravilhoso, eu só me arrependo de não ter me envolvido antes. A gente está aqui para servir você, para servir a igreja, para servir a Deus. Se você está sentindo isso, com certeza só pode vir de Deus. E a gente está aqui, a gente é uma opção para você ter a sua vida tocada, transformada, ter um encontro com Deus e uma nova vida que você nunca imaginou que poderia ser vivida. O que você ouve daqueles que vêm participar, que ficam aqui como voluntários? O que você ouve de feedback deles, por exemplo? O feedback é sempre muito bom. Na maioria das vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, as pessoas não voltam iguais da forma como elas vieram. Quando elas chegam, existem muitos medos, porque o Amazonas traz muitos mitos. Mosquito, calor, rio, as pessoas às vezes não têm noção do que é isso aqui. Mas quando elas se permitem viver essa experiência, elas realmente sentem isso que o Vitor falou. Puxa vida, me arrependi de não ter me permitido antes ou de ter vindo antes, porque o impacto é muito grande. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando eu estava ali na África, que disse assim, ele era psicólogo, ele falou, olha Gabi, uma missão muitas vezes pode valer por 5 anos de terapia. 30 dias, 10 dias na missão pode transformar a sua vida numa questão que o consultório em 5 anos não faz. Porque a missão ela tem esse poder, porque você se expõe, você se permite sentir frio, sentir fome, você entra em contato com pessoas de outra realidade, você começa a comparar a sua realidade com a das pessoas e se questionar, mas por que essa pessoa é tão feliz não tendo nada? E aí você olha para a sua vida e você fala, e por que eu sou tão infeliz tendo tudo? Então existe uma mudança de paradigma, uma cosmovisão que é completamente transformada. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, terem tirado um tempinho aí no meio dessa correria antes do evento para conseguir contar um pouco da história de vocês. E oro para que ela realmente sirva de inspiração para muitos que estão nos assistindo. Então que Deus continue abençoando e usando vocês nessa missão poderosa.
Estamos finalizando a identidade de hoje, mas o convite está feito, viu, gente? E não é a Gabi e o Vitor que está fazendo, não, viu? Eu acho que tem alguém mais interessado nisso. Então pensa aí e se permita, como disse a Gabi. A gente volta numa próxima edição. Tchau, tchau.